À primeira vista, parece um Uno bombado, mas o Magnum era um legítimo SUV feito sobre o chassi de um veículo militar. Conheça agora a curiosa história do Rayton Fissori Magnum, ou La Forza, como ele era conhecido nos Estados Unidos. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. É uma satisfação ter você aqui comigo para compartilhar mais uma história automotiva. E cara, a história de hoje vale muito a pena conhecer, porque ela vai demonstrar o quanto é difícil atuar na indústria automotiva. É um mercado realmente caríssimo e muito complicado. Se você quiser ficar fechado comigo aqui no canal, tá sempre junto e ajudando o canal, você apareceu na hora de falar do canal. Licença. Você pode tornar-se membro. É um valor que não é muito alto e me ajuda muito a investir em equipamentos melhores e editar melhor os vídeos. Então, clique abaixo aí, seja membro e vamos para essa história que hoje está incrível. Na década de 80, os SUVs estavam muito longe desse conceito que nós temos hoje de carros para uso diário, para ir no shopping, para ir na farmácia, buscar os filhos no colégio, etc. SUVs eram realmente para pessoas que precisavam de carros grandes, porque o conceito de SUV era um pouquinho diferente. O que nós hoje conhecemos como SUVs, na época, eram considerados crossovers. Para eu contextualizar para vocês, na época SUV é como se fosse hoje o Toyota SW4, a Mitsubishi Pajero Sport, a Chevrolet Trailblazer, esses carros assim, grandes, fortes, parrudos, com uma boa tração 4x4. Qualquer coisa abaixo disso era considerado um crossover. Então, na época, os SUVs que dominavam eram o Ford Bronco, Nissan Patrol, Jeep Wagoneer, mas no segmento de SUVs de luxo, a única marca que atuava praticamente sozinha ali era a Land Rover. Foi então que uma marca italiana chamada Rayton Fissori pensou assim, bom, por que não encarar a Land Rover? O que poderia dar errado se a gente quisesse concorrer com a Land Rover? Claro que isso não seria nada fácil, afinal nós estamos falando de um segmento de muito alto luxo. E naquela época, ao contrário de hoje, você não financiava o carro em 10 anos aí, em suaves prestações. O carro tinha que ser pago quase à vista. Então veículos do segmento de alto luxo eram para pouquíssimos clientes que realmente tinham muita grana. E como eram poucos clientes, você tinha que ganhar muito por carro, afinal de contas você não ia ganhar na quantidade. Além disso, eram clientes muito exigentes, pessoas de fino trato. Mas a empresa estava decidida a concorrer com a Land Rover e se jogou de cabeça. E não pense que eles quiseram fazer um carrinho ali só para inglês ver, né? Um carrinho que na verdade não tivesse as qualidades. Eles realmente quiseram unir força, tração e durabilidade, além de um excelente acabamento, tudo em um único veículo. A empresa também tinha o objetivo de fazer veículos não tão beberrões, porque os Land Rover bebiam muito. E nós estamos falando da Europa na década de 80, logo depois das crises do petróleo. Então era muito importante que esse veículo, além de todos os predicados que ele já tinha, ele fosse também econômico. Quem deu a ideia para o projeto foi o designer Tom Tijarda, que já era muito famoso nesse meio, fez inúmeros carros, inclusive o De Tomaso Pantera e o Fiat 124 Spider. E olha só da onde eles partiram. De um chassi encurtado do Iveco VM90, um carro de uso militar. Eles não estavam para brincadeira mesmo, hein? Basicamente, esse carro era uma Iveco Daily da década de 80 que tinha se transformado em um veículo militar. Eles encurtaram esse chassi e fizeram, então, os primeiros Rayton Fissori Magnum. Então, esse carro, além de resistente e reforçado, tinha uma tração e um motor muito fortes e robustos, que também vinham da Iveco. Era um VM 2.4 ou 2.5. Essas primeiras unidades elas vão ser feitas principalmente para uso militar, para a polícia italiana. Mas não é nelas que eu vou focar nesse vídeo, eu quero focar realmente nas versões civis e de luxo. E é assim que em 1985, no Salão de Automóvel de Turim, é lançado o Rayton Fissori Magnum. E o carro já chamou atenção logo de cara, seja por ser um veículo grande e extremamente reforçado, ou também por ser um carro meio Frankenstein, porque na verdade o Magnum ele era uma junção de diversas peças de outras montadoras. Inclusive a porta traseira dele era de fato a porta do Fiat Uno, era exatamente igual. Então parece um Uno que saiu de uma aula de CrossFit, mas ele era muito mais do que só um Uno SUV. A lanterna traseira, embora pareça do Fiat Uno, na verdade veio de um Land Rover. E o carro realmente passava a imagem de ser robusto, com aquela protuberância ali no capô
capô, dando a impressão que tinha um ótimo e grandioso motor ali embaixo, o que não era verdade em todas as versões. De perfil, eu não preciso nem dizer qual era o carro que ele parecia, mas por que ele utilizava peças de outros veículos? Pessoal, a Rayton Fissori era uma montadora bem modesta, não tinha muita grana na época. Então desenvolver todas essas peças, além de custar muito caro, daria muito trabalho, não tinha equipe para isso. Por isso eles decidiram usar peças de veículos que já existiam no mercado, o que poderia ser uma grande vantagem, afinal, como vocês vão ver daqui a pouco, para conseguir peças para ele não era nada fácil. O interior era um luxo, afinal nós estamos falando de um carro italiano, então é claro que o interior seria luxuoso e requintado. Tinha madeira, couro com ótimos arremates, um painel bem completo, tudo muito bem encaixado e harmonioso. De série já vinham ar-condicionado, vidros elétricos, sistema de som retrátil, volante ajustável e vidros traseiros aquecidos. Muito bem equipado para a época, já que mesmo a Land Rover sendo de luxo, ela ainda mantinha mais um ar de carro para trabalho do que luxo necessariamente. Embaixo do capô, além das opções a diesel da Iveco, ele também poderia ser equipado com o motor Alfa Romeo Busso 2.5 V6 de 156 cavalos, até um motor Lancia de 135 cavalos. Em alguns lugares, ele usou até motores BMW. Por ser meio exótico, ele chamou tanto a atenção que eles decidiram comercializá-lo lá nos Estados Unidos, onde ele foi com o nome de La Forza. A carroceria foi retrabalhada pela Pininfarina e ele recebeu motores principalmente Ford e GM V8 mais potentes, embora até motores do Jeep Cherokee foram colocados nesse carro. E fez muito sucesso. As revistas americanas da época chegaram a elogiar o carro pelo luxo do seu interior, capacidade de tração e itens de série. Sem contar que americanos apreciavam muito mais esses carros grandes do que os europeus. Prova disso é que mesmo saindo de linha na Europa em 98, nos Estados Unidos ele durou até 2003. Bom, mas então o que poderia dar errado que esse carro não permaneceu tanto tempo em linha? Bom, a Rayton Fissori era uma empresa relativamente pequena. Não tinha dinheiro para fazer grandes publicidades em jornais, revistas ou mesmo na televisão. A Land Rover era muito mais conhecida. Na prática, muita gente nem sabia que esse carro existia. E mesmo que eles tenham utilizado as concessionárias da Iveco para vender o carro, era difícil achar uma concessionária que tivesse ele à disposição. Com exceção das versões a diesel, os motores a gasolina nunca foram econômicos no Magnum. Afinal de contas, imagine um motor Lancia de 130 cavalos levando um carro de mais de 2.200 quilos, cuja aerodinâmica era de um Fiat Uno, praticamente um tijolo contra o vento. É lógico que nas versões a gasolina ele sempre foi muito beberrão porque o motor sofria bastante. Além disso, eram tantos motores disponíveis que criavam uma grande confusão na hora de fazer manutenção. Imagina só um carro com design de Uno, interior de luxo e motor Alfa Romeo sem uma rede de concessionárias para te atender com peças de reposição. Pois é, aí já deu para imaginar como era complicado. A condução dele também não era uma coisa muito agradável. Parecia faltar potência. Além dele ter um péssimo isolamento acústico, os relatos dizem que você se sentia dirigindo uma van, do tanto que rangia o interior. Mesmo os bancos sendo confortáveis, a suspensão era dura, afinal ele vinha de um veículo militar. Para piorar, a empresa também não dispunha de dinheiro para fazer alterações estéticas constantes. Ele ficou em linha por anos praticamente com o mesmo visual. E por esses motivos, ele acabou saindo de linha em 1998 na Europa, com 4.800 unidades vendidas, sendo 1.200 para a polícia italiana. E nos Estados Unidos, ele durou até 2003, com 1.200 unidades vendidas, o que para o mercado americano não era ruim. Temos que lembrar que ele estava num segmento muito específico, então os números já não eram esperados como muito expressivos. E aí, o que você achou da história do Magnum? É no mínimo muito curiosa, né? Realmente difícil você concorrer no mercado automotivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aí com aquele amigo que você costuma falar de carros. Não esqueça de olhar os outros vídeos aqui do canal. E se você achar que a gente merece uma força maior, torne-se membro. Muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima.